porque de toda forma, como a gente tem discutido o aborto, a gente acaba fazendo discussões parecidas, e foi uma fala que já incorporou, né, e contemplou vários aspectos dos mais importantes, né? O aborto é um fato biológico, inevitavelmente, né, pode ser considerado assim, já que existe aborto desde que existe gravidez, né? E um fato social e cultural com registro pelo menos desde a antiguidade, né? Então nós temos registros, por exemplo, de Platão e Aristóteles discutindo o valor moral em torno do aborto. Não houve na história, nem conforme as épocas, nem conforme as sociedades e culturas, um consenso em torno do aborto. Então, várias sociedades consideraram a partir de paradigmas diferentes. Platão e Aristóteles consideravam que o aborto era uma medida higienista importante, então que para conter o avanço da população, etc., o aborto deveria ser utilizado, adotado, e não tinha nenhuma questão propriamente ética nem moral em torno disso. As sociedades foram avançando com esse pluralismo de concepção em torno do aborto, e tem alguns marcos que são importantes. Por exemplo, na Idade Média, quando a gente pode pensar que houve uma redução da possibilidade de reflexão, que o que depois, na sequência, vem justamente a Idade das Luzes, né? Mas na Idade Média foi justamente um período em que mais foi permitido o aborto, justamente porque Tomás de Aquino trabalhou com essa concepção filosófica de que não havia alma até um determinado período. Então, se não tem alma, não tem problema eliminar essa possibilidade de vida, né? Se na antiguidade o aborto, o feto e o embrião era considerado uma vida em potência, mas não realizado, que também diminuía o peso em torno de um aborto, e Tomás de Aquino contribuiu com isso. Então, o aborto é permitido até um determinado momento. Aí tem um marco muito relevante, que é quando a Igreja Católica começa a se posicionar em disputa em relação a esse campo, que ela vai se localizar politicamente de forma bastante declarada como uma das principais instituições que tem interesse em torno dessa questão, que refutando isso que Tomás de Aquino afirmou, dizendo que não, pelo contrário, desde a concepção havia alma sim, e que então abortar seria um pecado altamente condenado pela Igreja Católica. Como nós fomos acompanhando, isso vai variar hoje no mundo, né? Porque se a gente for dividir Oriente e Ocidente, nós vamos encontrar definições diferentes conforme religião. Se nós formos dividir Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, nós vamos encontrar diferenças. E o que vai depois produzindo um certo contexto no Brasil tem muito a ver com o que a Paula já colocou muito bem, de que esse processo colonizatório no Brasil, marcado pela cultura europeia e fortemente com a presença da Igreja Católica, teve como objetivo inicial moralizar a conduta da população que já morava aqui e também da que foi trazida na condição de exploração e etc., né? E aí o aborto já chegou com uma certa concepção europeia, que até então não era liberal, de que era um risco, uma vez que se você autoriza o aborto, você autoriza com isso uma sexualidade das mulheres que coloca em questão um processo civilizatório numa dada cultura. Tem várias maneiras da gente discutir o aborto, né? A separação que eu tenho feito um campo é a realidade conforme ela se apresenta. E essa realidade diz respeito ao fato de que o aborto é inicialmente um fato biológico. Considera-se, né, a Organização Mundial de Saúde, que 25% dos abortos hoje, isso tabulados a partir das internações dos hospitais, são abortos espontâneos. Então é um processo biológico, o restante são abortos provocados, legais, considerados em cada país ou não. O fato de que as mulheres abortam desde que existe gravidez, né? Então, enfim, por diversos motivos, algumas pesquisas mapeiam isso, e esses dados que nós temos da realidade, então, que é isso que Paulo falou, é esperado que no Brasil haja 1 milhão de abortos por ano, pelo menos 200 mil internações em hospitais públicos, que há um índice alto de pelo menos 100 mil mulheres, de pelo menos 1.000 mulheres morrendo por ano no Brasil. Parece baixo, mas porque são todas informações subnotificadas, né?
Em algumas regiões o índice vai ser maior, em Belo Horizonte, por exemplo. Nas capitais, em geral, principalmente Sudeste, o risco de morte é menor. Essa é uma perspectiva de localizar que esse fato, ou seja, da realização do aborto, independe desses outros campos, né? Assim, as mulheres vão abortar e já abortam independente dos outros campos. O outro campo, que é o que mais eu tenho estudado, é esse campo moral propriamente. A moral é tomada como os vários projetos de civilização que coexistem nas sociedades. Então a gente pode separar, por exemplo, que há uma moral religiosa, com um pluralismo interno também, há uma moral feminista, por exemplo, que é um certo acúmulo de valores e costumes, etc., que orientam a nossa conduta. Pela nossa diversidade, nós podemos identificar que não existe uma moral única, né? Que nós compartilhamos de alguns valores e condutas, etc., mas discordamos de vários. Então, por exemplo, a gente pode identificar que há uma diversidade em relação à concepção de vida desde a concepção ou não. Esse pluralismo moral, ele é próprio e ele enriquece muito o processo democrático, não há problema nenhum. Acontece que nós temos vivido um processo político, não é de agora, mas é pela disputa de uma sociedade e atravessada por alguns elementos que eu vou falar, que é o processo moralizante, que é justamente querer produzir uma sociedade, capturar as instituições que organizam essa sociedade, sobretudo jurídicas e outras, na produção de uma massificação. Então, uma tentativa de pegar uma moral que é particular e é dividida em um determinado grupo e transformar isso em uma razão de Estado, por exemplo, quando um Estado assume uma perspectiva e tenta implantar isso para a sociedade inteira. A nossa discussão do aborto no Brasil e no mundo de modo geral tem sido pautada somente por esse campo moral, que quer dizer que nós estamos, por muito tempo, discutindo os argumentos. Então nós gastamos muito tempo discutindo se há vida ou não desde a concepção, a partir de qual momento há vida, se as mulheres utilizam do aborto como método contraceptivo, se legalizar ou não aumenta ou diminui, enfim, o que foi caracterizando, de certa forma, uma disputa polarizada. Então nós encontramos um grupo que é a favor, e aí tem argumentos que já são mapeados, esses argumentos vão sendo repetidos, e tem um grupo que é localizado contra a legalização e também com certos argumentos. Esse, para mim, é o campo mais sério, porque ele vai atravessar depois tudo, né? Tanto a nossa compreensão do que é o fenômeno, quanto a produção de que tipo de intervenção cada categoria e cada sujeito vai produzindo na sociedade, né? Em última instância, toda essa disputa moral e política vai culminar na vida das mulheres, e de umas mulheres muito mais do que na vida de outras, como Paula já situou. Eu acompanhei e tenho acompanhado, a partir da Rede Feminista de Saúde, as audiências públicas que foram o resultado da sugestão 15 de 2014, vocês devem ter visto que o Senado lançou uma consulta pública sobre a opinião individual em relação à criminalização e legalização do aborto até a 12ª semana. Essa sugestão, não sei se vocês conhecem também, esse portal que o Senado criou, Cidadania, é um portal que tem a suposta intenção de produzir, de ampliar o processo democrático no Brasil, incluindo um caráter de transparência. Já tem ficado bastante evidente que essa intenção manifesta nada tem a ver com realmente a intenção do Senado, né? Então, a gente pode discutir à vontade, mas isso não resulta em nada. Porém, ainda como é suposto o mecanismo de ampliação da democracia, todo mundo pode fazer uma sugestão virtual a partir desse portal de criação de lei, de exclusão de lei ou modificação. Se houver no período de 4 meses um apoio virtual de 20 mil pessoas, o Senado se compromete a acolher e, a partir dali, produzir uma discussão mais ampliada e encaminhar ou não aquela solicitação. Então, em 2014, uma pessoa do Rio de Janeiro sugeriu legalizar o aborto até a 12ª semana, o Senado acolheu,
eu uso esse exemplo porque ele ilustra tudo que foi se configurando como essa espetacularização do debate em torno do aborto, que faz inclusive a gente discutir aqui uma questão que é muito mais simples, né? Não precisava ter transformado o aborto em questão, mas ele foi transformado, por isso nós estamos conversando sobre isso, né? E aí o Senado acolheu, isso foi encaminhado para uma comissão, ficaram como responsáveis pela relatoria a Marta Suplicy e o Magno Malta. A Marta Suplicy tem uma trajetória ambígua, porém com um certo comprometimento com a ampliação da perspectiva de direitos e de defesa dos direitos das mulheres e de minorias políticas de modo geral, ainda que ela foi se transformando e se revelando de outros lugares. E o Magno Malta é um pastor que já acolheu essa pauta a partir de uma perspectiva nada neutra, ou seja, não houve ali de fato uma intenção em debater e produzir o que seria a melhor solução do ponto de vista do Estado. Isso foi acolhido em 2015, tiveram 3 audiências, esse ano mais 2. Nessas audiências, o próprio modelo ele já vai revelar a simplificação do tema. Então, nós vamos ver que com uma complexidade enorme dessas disputas morais, ou seja, o que para mim é princípio para o meu grupo, o que para vocês, etc., para cada grupo é valor prioritário, isso já foi incorporado de forma polarizada, porque já foi, as audiências tinham um grupo a favor e um grupo contra. Cada grupo tinha 3 pessoas defendendo. Os grupos eles aí tinham certas referências, que é tido, por exemplo, como falácias, né? Que a gente autoriza determinadas pessoas vindas de determinados campos como aquelas que detêm a verdade em torno do aborto. E nesses campos, as mulheres são as últimas pensadas, sobretudo aquelas que já fizeram um aborto, ou que já passaram pelo aborto, são as últimas pensadas como sujeitos que têm condição de definir quais são as questões mais importantes. Mas antes das mulheres tem advogados, juízes, pastores, psicólogos, médicos, sobretudo médicos, enfim, tem vários sujeitos que são convocados em primeira instância a dizer sobre. E esses sujeitos, dos 2 lados, né, e nós também, vão produzindo, repetindo esses argumentos que estão pautados no campo moral. Ou seja, as pessoas vão identificando argumentos que são muito individuais e vão tentando transpor isso para a razão do Estado. Algumas pessoas, com um compromisso mais ampliado, como a Débora Diniz, que esteve em uma das audiências, elas transmitem pesquisas nas quais elas tentam aprofundar a compreensão em torno de como isso tem se configurado no Brasil, né? Mas, de modo geral, aquilo vai sendo transformado no que a Márcia Tiburi, que para mim foi a fala mais contundente das audiências, num círculo cínico. No interior do círculo cínico, nós temos os argumentos morais. A gente vai caminhando para acreditar que essa disputa moral que a gente trava todos os dias, eu sou a favor porque por tais motivos, eu sou contra por tais motivos, que isso encerra a questão. Porém, contornando essas questões morais propriamente, existem as razões políticas, que são as intenções em torno desse campo. Como a Paula falou, o aborto ele é só a pontinha, é um sintoma propriamente de uma disputa por projetos de civilização que envolvem elementos que estão aí submersos muito mais profundos. Nós estamos disputando se as mulheres podem ou não ter uma vida sexualmente ativa e livre numa cultura e sociedade explorada secularmente desde a sua colonização, numa sociedade capitalista, patriarcal, racista. Se neste projeto de sociedade uma mulher jovem pode optar por fazer uma intervenção no próprio corpo sem que tenha consequências morais em torno dela, nós estamos disputando se nós aceitamos uma sociedade em que as mulheres não precisam ser só heterossexuais, porque esse não é o projeto hegemônico, se as mulheres não precisam ser mães sempre, porque esse é o projeto hegemônico. São várias dessas questões que estão em disputa. Em última instância, esse da sacralidade da vida quase que não é de fato um argumento sério. As pessoas utilizam porque ele ganhou uma comoção bastante forte. Nós percebemos, por exemplo, que a Frente
pela criminalização, a Frente pela Vida e contra o aborto que existe hoje, ela organiza, tem presente 1/3 do parlamento, né? Que quer dizer que é um interesse muito grande. E justamente porque ela vem, ela se apresenta de um lugar muito positivo, né? Nós podemos pensar, quem aqui é contra a vida como valor abstrato? Né? Que é uma das grandes falácias. É uma certa discussão que passa, inclusive, por isso. Um grupo supostamente defende a vida. O outro grupo defende o assassinato, né? A morte de sujeitos em potencial. Se nós caminharmos a partir de um lugar diferente desse formato adotado político, que é refletido nas audiências, de não polarizar e nem espetacularizar o debate, mas lidar de uma forma mais séria e mais compromissada, sobretudo, com a vida destas mulheres especificamente, que têm pagado cotidianamente, né, com essa disputa política, nós vamos perceber que talvez haja mais afinidade entre pelo menos esses grupos que têm se apresentado, sobretudo os religiosos, de pessoas que não são essas que estão nas elites religiosas e políticas internacionais e nacionais, ou seja, que não são pessoas que propriamente têm lucrado diretamente com isso. Nós vamos perceber que a afinidade ela está na tentativa de garantir direitos para as mulheres, incluindo a saúde integral, e ao mesmo tempo não abstrair de todo a potência de vida existente no embrião ou feto, se isso for possível. Isso, por exemplo, a Rede Feminista de Saúde, né, da qual eu faço parte e coordenadora. E os movimentos feministas, de modo geral, sobretudo aqueles que têm interlocução com a saúde, têm um compromisso enorme com a garantia de direitos, não reconhecendo enquanto sujeito equivalente, como pressupõe o Estatuto Nascitura, mas a garantia de um processo de desenvolvimento que possa transformar aquela vida em potência numa vida em ato, desde que isso seja desejo da mulher, que é aquela que empresta, né, o corpo àquele desenvolvimento. Prova disso é que nós temos muito comprometimento com pré-natal e parto, por exemplo. Né? Nós estamos interessados em que as mulheres, em processo de gravidez, elas tenham assegurado os próprios direitos daquele feto em desenvolvimento. Porém, quando há um dilema moral, que esse na verdade é um falso dilema, mas que torna incompatível a efetivação dessa vida com outros vários direitos de uma vida já desenvolvida, nós nos posicionamos a partir de um certo lugar, que é um lugar que inclui esse projeto de sociedade no qual as mulheres são reconhecidas como sujeitos de direitos, e não como sujeitos de segunda, terceira classe, etc. Bom, essa disputa polarizada faz com que a gente gaste muito tempo, por exemplo, poderia não estar falando nada disso, mas é impossível não falar porque a gente não chega a lugar nenhum sem localizar minimamente essa disputa pobre, né, espetacularizada, e que só tem como intenção fazer com que nós gastemos o nosso tempo em torno de um círculo cínico mesmo. Cínico porque ele não vai levar a lugar nenhum. Esse campo moral ele é muito importante porque todos nós e todas nós temos o direito, numa sociedade supostamente laica e pluralista e democrática, muito supostamente, de escolhermos o nosso posicionamento e fazermos as decisões em relação à nossa vida pautadas nesses princípios. Então, se eu quiser abortar, eu aborto, se eu não quiser, eu não aborto. É muito suposto porque é claro que a minha decisão ela não é autônoma, né? Ela está muito longe de ser. Mas, enfim, saindo desse círculo cínico, a gente pode avançar para uma discussão em torno da ética e do campo da justiça, que é: nós não podemos somente disputar um projeto civilizatório, ainda que a gente continue fazendo isso seja importante. Nós precisamos pensar quais mecanismos a gente cria para poder diminuir essa desigualdade e hierarquia que faz com que algumas vidas tenham mais valor que outras. Se a gente não está, de fato, defendendo vida nenhuma, de modo geral, como categoria abstrata, porque, como a gente tem mapeado também muito bem, a gente convive com a criminalização do aborto e com o extermínio da população jovem negra. E sem que isso seja um problema, e sem que coincida os mesmos grupos defendendo estas vidas e aquelas que não nasceram. Mas se nós já temos mapeado que essa medida de criminalizar somente cumpre função
de comprometer a saúde e matar mulheres, sobretudo pobres, negras e jovens, do ponto de vista da justiça, é um crime que a gente continua reproduzindo qualquer argumento que vá corroborar com essa manutenção da criminalização do aborto. Do ponto de vista, como eu já falei, 70 horas. Vou tentar resumir, porque com tudo isso, o que é para a gente também bastante importante, pensando a inserção da psicologia, mas não só, que fica muito difícil a gente tirar uma categoria nesse bojo político que é mais amplo, né? No Brasil, o aborto, então, ele é criminalizado moralmente ou simbolicamente desde que nosso país foi criado a partir desse processo violento de exploração e opressão e etc. Com a intenção muito nítida de produzir uma dada cultura aqui. Se esperava que aqui as famílias fossem do mesmo modo, heterossexuais, que trabalhassem 90 horas por dia, que só tivessem relações sexuais no interior da própria relação monogâmica, isso para as mulheres, que se engravidassem, não abortassem, porque isso organiza um modo de viver sexual, isso é muito importante. Então, moralmente sempre se criminalizou, mas com a criação do primeiro Código Criminal, que é de 830, o aborto foi incluído como crime propriamente. Então, se regulou juridicamente isso desde o primeiro Código Criminal. E isso só mudou no Código Penal de 1940, que mantém a criminalização do aborto, mas inclui os permissivos legais, que é em caso de risco de morte para a mulher e em caso de estupro. Como a Paula falou, foram incluídos os permissivos, mas o Estado não tomou para si a responsabilidade de assegurar o acesso e a realização do aborto. Isso é uma política muito recente e que ela só foi possível pela uma nova leitura, né, uma tentativa higienista de impedir que mulheres estupradas contraíssem AIDS e também que tivessem filhos. Porque quem produziu essa política no Brasil foi o Ministério da Saúde pelo Departamento de AIDS. Não foi nem Saúde da Mulher, que é um problema bastante sério. Mas, nas iniciativas do ponto de vista legislativo, na década de 90 começaram as tentativas de legalizar, principalmente uma das pessoas que mais tiveram à frente foi Eduardo Jorge. Mas só antes, na década de 70, alguns países começaram a legalizar o aborto no mundo, e os países da América Latina, muitos da África e da Ásia, intensificarem a criminalização. Isso porque o capitalismo vai andando e ele vai modificando suas estratégias, enfim. O que faz com que o Brasil, né, sendo um país da América Latina, sofra muito da intencionalidade capitalista mesmo, né? Mas no final da década de 90, o Ministério da Saúde, quando há uma tentativa de legalizar, a resposta é dura, como a gente vive agora, tem uma tentativa mínima, respiro, vem muito mais no oposto para reduzir os direitos. Mas o Ministério da Saúde conseguiu, pelo Departamento de AIDS, criar essa norma técnica, que é de 89, que ela institucionaliza o aborto legal em hospitais de referência. Em 89 mesmo, Jabaquara, em São Paulo, cria o primeiro serviço de aborto legal no Brasil, que é a grande referência. Mas é um processo muito local, né? Então, assim, não é uma política que ela realmente é consolidada no Brasil. Em 2005, a norma foi reeditada, colocando a questão retirando o boletim de ocorrência como obrigatório, e aí outros serviços começam a surgir. Aqui em Belo Horizonte, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, mas é muito sudeste, muito centrado nas capitais mesmo. O aborto legal, ele reproduz muito esse mesmo, como a Paula disse, mesmo aborto que é previsto em lei, que tem serviços supostamente qualificados para isso, ele sofre todo o impacto dessa disputa que está ainda no campo moral. Né, que é de a mulher tem direito, ela vai fazer um aborto legal, mas ali ela é taxada por uma série de princípios que são esses, né? E a psicologia, assim, pelo meu contato que tem se dado, principalmente Belo Horizonte, São Paulo e algumas cidades do Nordeste,
a diferença é muito explícita, né? Mas a psicologia tem também assumido nos serviços esse lugar de valorar a experiência do aborto, então moralizar nesse sentido, que é de impor aquilo que individualmente se acredita, e fruto desse atravessamento político inteiro, né? Então, assim, aqui são apenas provocações, é muito difícil, as discussões do aborto elas podem partir de vários campos, mas seria talvez o mais importante que a gente conseguisse, não só enquanto profissionais da psicologia, né, mas enquanto pessoas que têm algum compromisso com uma leitura séria e com o enfrentamento dessa política racista, patriarcal, né, e classista, de abandonar esse campo moral, ainda que ele exista, e é direito de todas e todos defenderem princípios que foram sendo construídos, mas abrir um pouco mão desse falso debate, desses argumentos que nós não vamos chegar a consenso em torno deles, que mantém esses argumentos em relação às escolhas individuais, mas que a gente consiga partir para um outro nível de discussão e de produção de políticas e etc., a partir do campo da justiça, que é justamente esse, de que maneira a gente reduz violências em torno de um determinado público muito específico, né, e garante que todas as mulheres, principalmente essas mais vulnerabilizadas, tenham acesso também a políticas de saúde integral e a justiça e etc., no campo dos direitos humanos, né? Bom, é isso. Tá bem desorganizadamente, mas é isso. Obrigada. Letícia, desorganizadamente aonde? Enfim, como eu disse, eu me sinto totalmente, vamos dizer assim, beneficiada com todas essas discussões que a gente acaba de ouvir. Mas gostaria de fazer só pequenos comentários para abrir para o debate, né? Achei muito interessante quando Paula vem falando da perspectiva da psicologia, né? Quer dizer, que postura é essa que nós psicólogos, né, devemos assumir quando estamos diante de uma pessoa que fez um aborto ou que pretende fazer, né? E eu acho que é importante a gente, né, tocar muito nesse ponto, porque também a gente dentro do conselho, né, a gente precisa conversar sobre ele. E é muito comum que muitas vezes a gente se paute por toda uma ideia moralizante, né, como a Letícia colocou, já pretendendo ou já supondo escutar muito das mulheres, uma culpa por elas terem feito um aborto, né, um sofrimento, e escuta muito pouco as escolhas reais que elas fizeram, os alívios que elas tiveram, né, ou que elas teriam depois de uma experiência dessas, né? Como a Paula disse, não menos importante, não menos marcante, mas que uma experiência humana, demasiadamente humana. Então agora eu passo ao debate para que a gente possa conversar. Eu sou Andressa, sou psicóloga, queria agradecer a vocês. É muito bom ouvir outras pessoas falando sobre aborto. Quando eu formei, assim, na minha graduação, eu ouvi uma vez na minha graduação falar sobre aborto. É a vez que eu ouvi por um trabalho de grupo que envolvia o cunho religioso. E isso me incomodou bastante, foi o meu tema de monografia, foi especificamente aborto provocado. E relacionado ao conceito de maternidade, sabe? Que eu acho que tem muito a ver, assim. Tá? Então, assim, pegando essa coisa da graduação, eu acho que perto, assim, a psicologia, sabe? A gente está formando pessoas que estão em campo e não discutem sobre isso, né? E é a realidade, né? Outras coisas que vão permeando, assim, eu acho que tem a ver com também a questão
do feminino, da sexualidade feminina, da contracepção sendo responsabilidade feminina, né? Às vezes nossa pesquisa, da monografia, eu não lembro agora a referência, mas tinha alguma coisa assim, a ver da mulher ter que negociar o preservativo com o homem, né? Do anticoncepcional tem vários efeitos colaterais para a mulher, né? Então isso está relacionado com o aborto. Muitas coisas estão relacionadas com o aborto e não são discutidas, né? Eu acho que isso é muito válido, essa discussão. E eu queria perguntar para vocês, eu não